Replicantes amigos, um assentamento do MST sofreu um atentado na noite de sexta-feira. 2 homens morreram e outras 6 pessoas ficaram feridas num atentado em Tremembé, no interior de São Paulo. Valdir do Nascimento, conhecido como Valdirzão, foi uma das pessoas assassinadas na noite de sexta-feira por um grupo armado que invadiu um assentamento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Tremembé, que fica no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O ato bárbaro reflete o ódio contra os trabalhadores sem terra e a omissão do Estado em garantir segurança no campo. Aparentemente, um caso de disputa pelos lotes cedidos pelo governo ao movimento, que são cobiçados por criminosos para a venda ilegal e prática de seus crimes. Mauro foi a pessoa que conversou aí com a nossa reportagem. Ele se refere aos casos em que outras pessoas tomam ilegalmente terras do MST, cujos assentamentos são autorizados pelo governo para vender a terceiros. Mas a imprensa militante canalha já cita o governo anterior, estabelecendo uma correlação de consequência. Várias vezes o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a falar aí que cartão de visita para integrante do MST seria cartucho de bala. Agora é com a polícia. De acordo com a polícia, o detido, que é apontado como mentor intelectual do crime, é conhecido como Nero do Piseiro e já tinha passagem criminal por porte ilegal de arma. A justiça tem que ser feita e os criminosos precisam pagar nesse caso concreto. Quanto à existência e atuação do movimento, aí a discussão é mais profunda. Quando eu vejo falar MST, eu fico triste, decepcionada. Quem que o MST pensa que é, né, para torturar pessoas, para escravizar pessoas? O Réplica Dark repudia o ataque sórdido ao assentamento Olga Benário em Tremembé e se solidariza com as famílias enlutadas. Vamos à matéria do dia. Na sequência falaremos sobre o movimento sem terra e alguns interesses escusos da política que nunca resolveu esse problema. Um debate que a sociedade não pode deixar passar batido. Fique conosco, porque o final está imperdível. Por volta das 11h30 da noite, no assentamento Olga Benário, em Tremembé, 200 pessoas vivem legalmente no local, que tem 46 lotes regularizados pelo INCRA há 20 anos. O lote onde aconteceu o crime estava desocupado à espera da finalização de um processo de transferência de posse. Segundo o MST, moradores estavam lá para garantir que não houvesse invasão irregular. De acordo com testemunhas, 15 moradores aqui do assentamento estavam naquela casa quando vários carros e motos chegaram na entrada do lote. Eles desceram para ver o que estava acontecendo e dos veículos desceram pessoas atirando. O líder do assentamento, Valdir Nascimento, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 27, morreram na hora. Outros 6 feridos foram levados para hospitais da região. O estado de saúde deles não foi informado. O MST disse que a especulação imobiliária está aumentando muito na região e que há meses eram feitas ameaças de invasão no local. Mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Durante a semana, eles estiveram aqui, roubaram a bomba do poço, que o poço é de uso coletivo de todo o assentamento. E daí a comunidade assentada, vendo isso acontecer, vieram aqui, ontem, no caso ontem, final da tarde, eles vieram para cá para barrar isso, né? Barrar esse roubo, né? E barrar também a invasão do lote, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar emitiu uma nota de repúdio. O ministro Paulo Teixeira disse que entrou em contato com autoridades estaduais e nacionais da área da segurança pública para pedir providências e punição do crime, que classificou como bárbaro, e manifestou solidariedade e apoio aos assentados. O Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal abra inquérito sobre o caso. No fim da tarde, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um suspeito de fora do assentamento. As buscas continuam. O delegado responsável pelo caso disse que, por enquanto, as investigações levam para uma disputa pelo lote e descartam motivação contra o MST. O MST, que foi criado em 24 de janeiro de 1984 por trabalhadores rurais, um movimento de inspirações marxistas e que vai completar 40 anos nesse mês de janeiro. Sua luta por reforma agrária perpassa 3 governos do PT Lula-Dilma e avança nesse governo atual do Lula 3, governos da mesma ideologia que o movimento e que fazem da não solução para o problema da reforma agrária que eles tanto almejam um fato questionável. Sobre isso, daremos a palavra ao deputado federal Ricardo Salles, que foi relator da CPI do MST e trará a réplica dos fatos. Entenda que fim levou essa CPI. Nós conseguimos, primeiro, demonstrar a relação espúria
que existe entre governo e o MST e todas essas outras facções criminosas do campo, né, e das cidades também. O modus operandi é o mesmo, do MST, da Frente Nacional de Luta, da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, do MTST aqui de São Paulo, do Boulos. O modus operandi é o mesmo, arregimentar gente pobre, miserável, que não tem esperança, contar uma mentira para eles e trazer eles para ser soldado desses crimes todos. A CPI deixou isso muito claro. Nós fomos nos estados, principalmente a Bahia, que hoje o sul da Bahia é pior que guerra Israel-Palestina. Quer dizer, aquilo lá é terra de ninguém. O MST faz o que quer no sul da Bahia. O governo da Bahia é totalmente conivente com aquilo que acontece lá. Quais municípios estão a coisa da pior lá? Não, lá todos são muito ruins, mas você pega municípios mais ao sul da Bahia, no entorno de Porto Seguro, por exemplo, aqueles municípios, aquilo ali virou uma bagunça, mistura movimento indígena com sem terra, com crime organizado, tudo junto. A polícia não pode atuar, não tem ordem para atuar. Se atuar, o comandante é punido. Quer dizer, é uma coisa horrorosa. O sul da Bahia virou terra de ninguém. E o que a gente vê na prática, né? Esse lado dos crimes praticados pelas facções sem terra, MST e outras, contra o agro, contra o produtor rural, contra o setor produtivo, esses crimes já eram mais ou menos conhecidos, não é novidade para ninguém. Que eles invadem fazenda e vendem lote depois, eles roubam o maquinário, põem fogo nas casas, destroem, roubam o gado, enfim. Mas esta CPI, ao contrário de outras que já aconteceram, ela conseguiu mostrar um outro lado, que era pouco comentado, que é a exploração que os líderes desses movimentos fazem em detrimento dos liderados. O que acontece? Os liderados, como eu já disse, é gente muito humilde, gente pobre, miserável das cidades, que eles vendem um sonho, dizem, olha, vem aqui para o movimento, vocês vão ter uma vida melhor, vão viver no campo, uma vida mais saudável, vai ter seu pedacinho de terra, vem para cá. E arregimenta esse pessoal. Só que os líderes mantêm esse pessoal em trabalho análogo à escravidão. Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST, né? A gente trabalhava, no caso eu, fazia parte do financeiro, eu ficava no mercadinho, né? Eu ficava de 8 da manhã às 5 da tarde, o que não tinha outro tipo de comércio, só tinha esse mercadinho, e o que a gente apurava era passado para os dirigentes, né? Eles iam lá pegar, passavam no final da tarde para pegar o que a gente arrecadava, né? Não interessa quanto, mas eles pegavam e na verdade não era pouco, principalmente porque vendia muita bebida, né? Lá dentro. Então, o que a gente arrecadava era passado para os dirigentes. E às vezes, quando eles faziam reuniões aos finais de semana, passavam os dirigentes que faziam parte do nosso acampamento, que era o antigo Marias da Terra, eles passavam no barraco da gente, dizendo que nós tínhamos que dar ou quantia em dinheiro ou alimento. Quando ocorreu comigo uma vez, eles foram lá pedir, eu estava de saída, e eu falei que eu tinha um frango no freezer. Aí uma moça me respondeu que eles estavam cansados de comer frango, que queriam carne. Entendeu? Que a gente dava, mas só que a gente não fazia parte. Só os dirigentes. Entendeu? Então, tudo isso foi combinando para que a gente não aceitasse mais. Né? E eles, quando a gente não fazia o que era determinado, a gente era expulso se a gente, como é que eu posso dizer? Se a gente resistisse, no caso... muitas vezes, não aconteceu comigo, mas eu presenciei, a pessoa está embaixo do barraco, eles derrubavam. Eles abusam dessas pessoas, eles forçam essas pessoas, eles maltratam essas pessoas, eles exploram essas pessoas, eles mentem para essas pessoas. A quantidade de depoimentos que nós tivemos, de gente que foi forçada a invadir terra, foi forçada a entrar num ônibus sem saber para onde estava indo, para fechar a estrada, para invadir prédio público, para depredar a propriedade. E o que fazem os líderes? Enriquecem eles na física em detrimento dessas pessoas. Eles pegam o dinheiro do governo e enfiam no bolso, eles negociam com os fazendeiros, extorquem os fazendeiros, ficam com o dinheiro e usam esse pessoal como massa de manobra para invadir. Eles fazem o diabo. E os caras
continuam na miséria, vivendo em lona, em barraca de terra de chão batido, sem saneamento, sem água, sem educação. Tem os Sem Terrinhas, que é o programa que eles falam, na verdade, dinheiro público para fazer lavagem cerebral. Você tem o Programa Nacional de Aquisição de Elementos, que o governo federal paga na frente para supostamente o MST produzir comida. Essa mentira do arroz orgânico, isso é uma mentira. Não tem grande produção de arroz orgânico, coisa nenhuma. Aliás, ao contrário, a gente vê eles vendendo, recebendo dinheiro do governo para produzir, e muitos deles vão e compram o alimento no Ceasa e distribuem como se fosse produzido por eles próprios. Só que ele recebe 3 vezes mais do que ele compra, então ganha dinheiro. Os líderes dos movimentos pegam o nome e o CPF dos liderados para abrir linha de crédito de cooperativa e associação de sem terra junto ao governo, pegam o dinheiro em nome deles, o dinheiro some, nunca chega na ponta. Para compra de maquinário, para construção de casa, para tudo. Então, um grande esquema de exploração dos líderes sobre os liderados. Os líderes enriquecem, têm casas boas, carros bons, têm fazenda, tem tudo. E os liderados continuam na miséria. Eu estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Então, isso ficou muito claro nessa CPI, que era algo que não existiu nas anteriores. Infelizmente, o relatório final, que ficou muito bom, tem muita coisa, muita prova, o relatório final da CPI não pôde ser votado e aprovado, porque quando o governo viu que nós íamos aprovar aquele relatório, forçou os partidos que tinham recém ganhado o ministério no governo a trocar os membros. E nós perdemos maioria na comissão e, portanto, não conseguimos votar o relatório final, porque os partidos que ganharam o ministério do governo foram forçados a trocar os membros que tinham indicado para participar da CPI, e com isso nós perdemos a maioria. Então foi essa derrota que infelizmente mencionam. Foi. Mas então fica uma CPI sem relatório, é isso? Ou vota um outro relatório no lugar? Não, ficou sem relatório, porque nós fizemos relatório, o relatório existe. Mas ele não foi votado, né? O relatório deixa de ser a conclusão oficial dos trabalhos da CPI, porque por força desse movimento do sistema, né, o sistema se mexeu para tirar os membros e com isso a gente não aprovou. Puro suco de Brasil. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.